Ninguém espera ver a alma de uma artista quebrar em silêncio, sem plateia, sem aplausos, sem nenhuma testemunha além do vazio. Mas foi exatamente assim que começou o momento mais sombrio da vida de Fernanda Montenegro. Uma queda sem grito. Um colapso que ninguém noticiou. Em 1954, aos 25 anos, Fernanda já era considerada uma das promessas mais brilhantes do teatro brasileiro. Voz firme, presença cênica rara, uma atriz que trazia o rádio no peito e a poesia nos olhos. Mas o que poucos sabiam é que aquela mulher que parecia destinada ao topo estava prestes a conhecer o fundo do próprio abismo. Depois de uma apresentação no respeitado Teatro Brasileiro de Comédia em São Paulo, templo máximo da dramaturgia nacional, Fernanda ouviu as palavras que a marcariam para sempre. Você não tem profundidade. Você é apenas uma voz de rádio mal colocada no palco. A crítica partiu de um diretor renomado, e cada sílaba caiu como martelo. Ela não chorou, não rebateu, mas por dentro, algo se partiu. Um núcleo de confiança que sustentava tudo, identidade, talento, dignidade, foi pulverizado. Fernanda desapareceu da cena pública, não por escolha estratégica, mas por colapso existencial. Durante semanas, se trancou em um pequeno apartamento no Rio de Janeiro. Evitava telefonemas, ignorava convites, rejeitava companhias. Não havia câmera ou jornalista para registrar, apenas o silêncio e o som de uma alma tentando reaprender a respirar. Fernando Torres, seu companheiro de vida e palco, relataria anos depois. Ela andava pela casa como um fantasma. Não lia textos, não ensaiava. Estava tentando entender se ainda era alguém. Essa pausa, invisível aos olhos do mundo, foi o verdadeiro renascimento. Fernanda começou do zero. Estudou respiração, presença, escuta cênica. Voltou às origens, questionando cada gesto, cada escolha artística. Quis entender onde a arte morava sem o aplauso, onde a atriz existia sem a máscara. Foi uma reconstrução solitária. Enquanto só o mundo girava lá fora, dentro de si, Fernanda enfrentava o que muitos artistas temem: a possibilidade de não ser boa o suficiente. Mas ela não fugiu, não buscou consolo fácil. Ela ficou, encarou, mergulhou. Esse mergulho foi sua primeira grande obra. Quando finalmente voltou aos palcos, alguns anos depois, algo havia mudado. Não apenas sua técnica, mas sua densidade, sua entrega. Fernanda Montenegro já não interpretava personagens, ela os habitava. Essa ferida que sangrou em silêncio foi o que a tornou eterna. E talvez seja por isso que sua presença nos palcos ou nas telas sempre carregou mais que talento. Carregava uma sobrevivência. O brilho nos olhos não era apenas de atriz, mas de alguém que enfrentou o próprio colapso e voltou inteira, mais forte, mais densa, mais viva. Porque antes de ser a dama do teatro, ela foi a mulher do abismo, e ninguém sai dele impune. Fernanda Montenegro não nasceu. Fernanda. Seu nome de batismo era Arlete Pinheiro Esteves da Silva, filha de um operário tipógrafo e de uma dona de casa simples, no bairro do Campinho, subúrbio do Rio de Janeiro. O mundo em que cresceu era modesto, limitado por trilhos de trem e realidades duras. Não havia luxo, nem acesso à cultura erudita, mas havia algo mais precioso: silêncio e tempo para imaginar. A pequena Arlete passava horas ouvindo rádio, a janela mais próxima que tinha do mundo. Vozes, dramas, poemas. Foi ali que ela aprendeu o poder da palavra. E foi ali que nasceu a semente da atriz, que décadas depois emocionaria plateias inteiras sem mover um músculo do rosto. A primeira batalha de sua vida foi o direito de sonhar. Em uma época em que mulheres deviam ser discretas, Fernanda ousou querer mais do que um lar e filhos. Ainda adolescente, entrou para o rádio como locutora. Sua voz firme, pausada, conquistava os ouvintes. Mas ela sabia. Microfone não era destino, era apenas o começo. A segunda batalha veio quando decidiu subir ao palco. Na virada dos anos 1950, o teatro brasileiro ainda era um ambiente elitista, dominado por homens, regras e tradições. Fernanda entrou como forasteira, sem escola europeia, sem sobrenome influente, apenas com talento bruto e sede de expressão. A vitória veio aos poucos. Nos anos 60 e 70, ela cravou seu nome em peças históricas. Eles não usam black tie, A Falecida, Vestido de Noiva. Cada papel era um embate contra o clichê,
contra a caricatura, contra o fácil. Ela não interpretava para agradar, interpretava para incomodar, para fazer pensar. Mas nem só de glória viveu Fernanda. Nos anos 80, viu o teatro minguar diante da televisão. Muitos colegas cederam à linguagem fácil do entretenimento. Ela também entrou para a TV, mas não cedeu. Escolhia papéis a dedo. Preferia o silêncio de uma recusa à exposição vulgar. Essa firmeza quase a isolou. Perdeu contratos. Deixou de ser popular, mas nunca deixou de ser respeitada. Então veio 1998. Aos 69 anos, quando muitos já penduram os sapatos, Fernanda Montenegro protagoniza a Central do Brasil. O filme conquista o mundo. Ela é indicada ao Oscar de melhor atriz. A única brasileira até hoje a alcançar tal feito. Não venceu, mas naquele instante, o mundo reconheceu algo que o Brasil já sabia. A arte dela não tinha idioma. Tinha verdade. A jornada de Fernanda não foi linear. Foi feita de rupturas, quedas e recomeços. Mas em cada virada, ela revelou o mesmo padrão. Não cede à pressa. Não implora por holofotes. Sabe o valor do silêncio. Seus pontos fortes? Disciplina, autoconsciência, voz que comanda sem gritar. Suas fraquezas? Distância emocional, certa rigidez. A dor de quem viu de perto o preço da excelência. A escolha mais importante da sua vida não foi um papel. Como constata que a Naomi Frato. Foi recusar ser menor para caber nas expectativas dos outros. Fernanda Montenegro não apenas construiu uma carreira, construiu um cânon. E fez isso do jeito mais raro, sem gritar, sem pedir, apenas sendo imensa. Na vida de Fernanda Montenegro não houve conquistas relâmpago. Não houve explosões de fama nem deslumbres passageiros. Houve caminho, longo, silencioso, com pedras. Aos olhos do público, ela é um ícone, uma lenda viva. Mas por trás da imagem firme e do nome consagrado há algo mais profundo. Uma mulher que sempre caminhou contra a corrente. Enquanto o mundo corria atrás de visibilidade, ela buscava substância. Enquanto colegas disputavam telas e aplausos, ela escavava o sentido do ofício. Não se deixou seduzir por modismos. Não se rendeu ao conforto da repetição. Preferiu as margens, a solidão, o tempo do amadurecimento. Fernanda não moldou a vida para se encaixar no espetáculo. Ela moldou o espetáculo a partir da vida, com suas rachaduras, seus vazios e sua brutalidade. Quantas vezes ela ficou em silêncio em entrevistas? Quantas vezes preferiu não opinar, não polemizar, não se impor? Não por omissão, mas por saber que muitas vezes o silêncio diz mais. E esse talvez seja o traço mais singular de sua trajetória. Ela não se impôs. Ela permaneceu, no teatro, na televisão, no cinema. Ela sobreviveu às décadas, às crises, às modas. E ainda assim não virou passado. Permaneceu presente, inquestionável. O tempo não foi inimigo, foi aliado. Aos 94 anos, Fernanda Montenegro carrega nos olhos algo que não se aprende nos palcos. A serenidade de quem já perdeu tudo. E mesmo assim escolheu continuar. Não por glória, mas por coerência. Ela não precisou da juventude eterna, nem da popularidade fabricada. Ela fez da própria fragilidade sua força. E da própria solidão, um espaço de escuta. Hoje, ao olharmos para sua jornada, não é a fama que nos impressiona, é o silêncio. O silêncio depois da cena, a pausa entre as palavras, a presença que persiste mesmo quando a cortina se fecha. Fernanda nos ensina que o verdadeiro artista não busca eco, ele busca ecoar por dentro, sem pressa, sem vaidade. Com a convicção de que a arte não precisa ser vista por milhões, ela precisa ser sentida por alguém. Na era do ruído, ela foi sussurro. Na era do excesso, ela foi medida. Na era do descartável, ela foi permanência. Fernanda Montenegro não nos deixa fórmulas. Nos deixa um convite. Um lembrete de que o mais importante não é ser reconhecido, aplaudido ou premiado. O mais importante é não trair a própria verdade. E quando a luz do palco se apaga e o teatro se esvazia, só permanece aquele que teve coragem de ser inteiro, mesmo na escuridão. O que vale no fim não é o brilho que se vê, é a chama que não se apaga.